Eu acabei de assistir o quinto episódio de Pinguim e pelo que a gente vê aqui, o cerco está se fechando cada vez mais em cima do Oz, mas apesar das adversidades que estão surgindo no caminho, ele consegue encontrar uma ponta de esperança. Esse episódio a gente vê o Oz colocando mais um dos seus planos em prática. Ele decide sequestrar o Ted, o filho do Sal, Maroni, e ele faz isso com o intuito de utilizar o garoto como moeda de troca. Seria o Ted pelas drogas que os Marones roubaram dele. O sequestro do Ted era o início de um esquema para tirar de vez os Marones da equação. Esse plano funciona de duas formas. Enquanto a Nadia fazia a troca para resgatar o seu filho, um dos guardas ataca o Sal na prisão desprotegido. Então, esse plano faria com que o Oz conseguisse derrubar toda a família Maroni de uma vez. Só que essa ideia não dá totalmente certo. O Oz até consegue matar a Nadia e o Ted, porém o Sal Maroni ele foge da prisão. O Sal já estava doido atrás do Oz. Imagine agora com a morte da sua esposa e filho. E como vemos aqui no episódio, o Sal é muito diferente do Carmine. O Carmine não tá nem aí pra família dele, ele pouco se importava. Pode ver que ele jogou a própria filha no Arkham ali, utilizando ela como bode expiatório. Diferente do Sal, que é muito apegado à sua família. Então o Sal não vai descansar enquanto não encontrar o Oz. No meio da troca, o Oz até consegue recuperar as drogas, porém ele perde grande parte dela, porque os cogumelos eram muito sensíveis. E quando acontece a troca abrupta de temperatura, grande parte do produto acabou morrendo. O Oz só conseguiu recuperar um lote, e isso dificulta muito a vida dele, porque o Oz estava dependendo das drogas ali para conseguir dinheiro. O Oz no momento não tem homens o suficiente para o ajudar nessa guerra e ainda por cima perdeu as drogas que faria com que conseguisse dinheiro e até mesmo apoiadores para sua nova empreitada. Então ele se encontra literalmente ferrado. A Sofia está atrás dele e agora o Sal também. O cerco está se fechando em volta do Oz e não tem para quem ele recorrer nesse momento, já que não tem nada para oferecer e ainda por cima ninguém seria louco o suficiente para ficar contra duas famílias mafiosas pelo Oz. A única opção que sobrou pro Oz agora é fugir. Daqui a pouco eu volto a falar do Oz. Agora eu vou mudar de núcleo, vou falar da Sofia porque ela fez um grande movimento nesse episódio. A Sofia ela joga a culpa pela morte da família Falcone em cima do Johnny, que se encontra desaparecido, porque ela o mantém em cativeiro. E a Sofia fez isso porque com o Johnny desaparecido, ele se torna o principal suspeito e isso inocenta ela. Então vários policiais que recebiam propina dos Falcones estão atrás do Johnny por ter cortado a verba extra deles ao matar a família. E ao fazer isso, a Sofia colocou o Johnny contra a parede, então isso obriga ele a cooperar com ela. E a Sofia só o mantém vivo porque ela precisa encontrar o dinheiro que seu pai mantinha guardado ali e o Johnny sabe onde fica. Então é vantagem para ela o manter vivo por enquanto. O Johnny decide cooperar para poder consertar erros do passado. Ele nunca conseguiu ajudar a mãe da Sofia a fugir do Carmine e agora decide mudar para compensar os seus erros do passado. A Sofia o mantém vivo até encontrar o dinheiro, porque logo em seguida o mata, acabando de vez com tudo que simboliza o legado dos Falcones e criando um novo império ao destruir o anterior, fechando um ciclo e criando um novo, deixando de vez o sobrenome Falcone, porque ela nunca se encaixou nessa família, mas agora ela tem uma nova, ao fundar uma com o sobrenome da sua mãe, Gigante, e com esse novo ciclo se abrindo na sua vida vem grande mudança ao decidir se aliar com os Marones contra um inimigo em comum. Eu achei meio forçado a Sofia aparecendo do nada ali no esconderijo do Sal Maroni, tá ligado? Ela tem encontrado ele facilmente, eu achei meio forçado. Mas apesar disso, eu gostei dessa resolução de ver os dois se unindo ali contra o Oz. Eu achei muito interessante. Agora eu vou voltar aqui pro Oz. Sem escolha, ele acabou fugindo para Crown Point, o bairro mais afetado ali pelo alagamento e acabou sendo esquecido por toda a cidade. Então seria um bom esconderijo pro Oz, sua mãe e o Vic. E ao voltar para Crown Point, o Oz começa a reviver memórias do seu passado porque ele cresceu nesse bairro. E ao fazer isso, ele encontra um direcionamento para o seu futuro, uma chance de o tirar desse buraco que ele se encontra agora. O Oz se lembra de um túnel de bondinho que brincava na infância com seus irmãos e o lugar, além de ser muito propício para os fungos crescerem sem nenhum problema, já que é quente e úmido e isso o torna o habitat perfeito para a proliferação deles, ainda por cima os túneis percorrem por toda a cidade. Então eles
têm passe livre para poder transportar suas mercadorias sem nenhum problema por toda a cidade. Esses túneis vão ajudar a movimentar tanto pessoas quanto as mercadorias deles. E o fato deles terem se mudado para Crown Point vai os ajudar bastante, porque tem margem para poder crescer, já que ninguém liga para aquele lugar, então eles não vão chamar atenção. E eu acho que ainda por cima o Oz deve utilizar as pessoas daquele lugar como mão de obra, já que todos estão desempregados ali, fora que foram excluídos, relegados, vivendo dos restos que encontram naquele lugar. Então o Oz deve estender a mão ali para os ajudar. E assim como o fungo que cresce em lugares quentes e úmidos, o Oz achou o habitat perfeito para o seu império crescer sem chamar a atenção de ninguém, tendo espaço e mão de obras à vontade. Um habitat perfeito para o seu império surgir. Eu vou mencionar 3 coisas aqui rapidinho antes do vídeo terminar. É bem capaz de até o final da série a mãe do pinguim acabar morrendo, porque ela é o único ponto fraco que ele possui ali, então é bem capaz de até o final da série ela morrer, porque como o Oz tirou pessoas importantes para Sofia e pro Sal, é bem capaz de eles revidarem da mesma forma com o Oz. Outra coisa que eu quero mencionar aqui é o Vic. Nesse episódio a gente também vê que o Vic se mostra bem confiante, disposto a participar da guerra que está por vir. Então realmente o terceiro episódio era um momento de escolha, onde o Vic decidiu entrar de cabeça no mundo do crime e agora não tem mais volta. Então nesse início já vemos que ele está bem disposto a continuar do lado do Oz, ele está bem à vontade, realmente entrou de cabeça no mundo do crime. E o Dr. Rush ali, ele voltou nesse episódio, ele tá do lado da Sofia ali apoiando ela. Então esse é um personagem pra gente ficar de olho nele aí, porque ele deve ganhar mais destaque ali nos próximos episódios ali. Então é um personagem pra gente ficar de olho a partir de agora. Isso era o que eu tinha pra falar sobre esse novo episódio de Pinguim. E vocês aí que estão assistindo a série, o que vocês estão achando? Comentem aqui embaixo. E já que eu falei tudo que tinha pra falar, o vídeo vai terminar por aqui. Até uma próxima e tchau.